democracia brasileira, né? É isso aí. Vamos nessa, começar falando sobre o final da caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira em Brasília. Ontem ficou marcado por um raio que feriu dezenas de pessoas. Chovia muito no momento do raio, né? Pelo menos 47 pessoas foram levadas para hospitais. Os bombeiros do DF atenderam 89 pessoas aí no local. Nicolas foi ao hospital visitar as vítimas e ele disse que foi um incidente natural. A manifestação reuniu 18 mil pessoas, segundo o monitor do debate político e a ONG More in Common. Ô Reinaldo, na coluna, eu estava lendo sua coluna agora há pouco, né? Você analisa que o extremismo de direita que o Nicolas opera faz um milagre, né? O milagre da multiplicação da notícia. Pois é, veja só, se imaginar, lendo às vezes determinadas colunas, caiu minha caneta. Lendo alguns textos, tal, a gente ficava com a impressão de que, sei lá, Brasília ia reunir 100 mil pessoas, né? 200 mil, 1 milhão. E, segundo essa medição, 18 mil, podendo ser de 15 a 20 mil, né? Obviamente, uma manifestação modesta, perto da pretensão, porque a pretensão era realmente fazer uma espécie de marcha sobre Brasília, né? A gente pode escolher uma referência comunista, né? A coluna Nicolas, de brincadeira, ou uma fascista, talvez mais apropriada, né? A marcha sobre Roma e, no caso, a marcha sobre Brasília. Bom, não aconteceu nessa dimensão, e ainda que a gente possa inferir que pessoas participaram de trechos apenas da caminhada, sei lá, na sua cidade, passou por aqui, vou lá, caminho 20 quilômetros e volto para casa para dormir na caminha quente. Se a gente dobrar o número, vai para 36 mil, 40 mil, e ainda assim estava muito longe da pretensão. Veja só, quando a gente... Qual o propósito desse negócio, né? Que o Nicolas é um grande marqueteiro de si mesmo e que essa marketagem encontra eco hoje, né? Não há dúvida. Inclusive na imprensa, às vezes é tratado como se fosse um pensador, a despeito das coisas pavorosas que diz, né? Esse tipo de coisa interessa. Vamos ser objetivos. Como que é? A caminhada da liberdade, marcha da liberdade, ou sei lá o quê. Da liberdade para quem? Da liberdade para Bolsonaro, se entende, da liberdade em sentido mais amplo, da liberdade política, porque essas forças estariam hoje sendo sufocadas pelo Supremo e sei lá por mais quem. Bom, isso colabora para tirar Jair Bolsonaro da cadeia? De algum modo, isso ajuda Jair Bolsonaro? A resposta, objetivamente, é não. Não ajuda em si, porque se há coisa que não se viu até agora, nem com lei Magnitsky em curso, quando esteve contra ele, foi Alexandre de Moraes ceder a esse tipo de pressão. Isso não existe. Por aí, por esse caminho, não, né? Antes disso, uma medida preventiva e cabível, até onde se sabe, foi tomada, que foi a transferência dele para Papudinha. Ele tem hoje na Papudinha uma assistência superior àquela que ele teria na casa dele, tudo indica, né? Inclusive para as tonturas eventuais alegadas pela Michele Bolsonaro, ele pode a qualquer momento chamar um auxílio se ele precisar, sei lá, se levantar para ir ao banheiro, né? Tem gente cuidando dele o tempo todo. Ele tem assistência médica, odontológica, psicológica, etc., 24 horas por dia. Ele tem assistência de médicos particulares, se necessário, né? Então, a única razão de se pedir essa prisão domiciliar hoje é produzir um evento político, né? Já falamos aqui, eles querem Bolsonaro em casa para depois tratar isso como se fosse um ato absolutório, né? Então, olha aí, tá vendo? Tanto não aconteceu nada, tanto era uma invenção dos adversários, uma perseguição empreendida pelo Supremo, pelo Alexandre em particular, que agora Bolsonaro está em casa. Não estaria se, claro, fosse culpado, etc.
né? Então, ao mesmo tempo que se alega a questão de saúde, tem uma questão que é de natureza política. E todos eles, quando se manifestam a respeito, falam isso, né? O próprio Rogério Marinho, que é considerado, assim, uma espécie de articulador da turma, né? O senador Rogério Marinho, ele falou condenado por crime impossível. Então, na verdade, não é a busca da domiciliar que eles querem. Eles querem criar um fato político. E aí o Bolsonaro virou um objeto passivo desse troço em qualquer circunstância, porque se sai a domiciliar por alguma razão, é claro que o Nicolas vai bater no peito e vai falar, e eu estive lá. Se não sai a domiciliar, e nada indica que vá sair com os dados hoje presentes, né? Então é isso, nosso mártir está aí, está sendo perseguido. O Nicolas teve a ideia de fazer esse troço. Inicialmente, a extrema-direita, falou: não, né? Vamos ver. Muitos brincam, talvez ele próprio imaginasse que a coisa não fosse assim, ter um sucesso mediano e ele poderia ir embora logo para casa. Não, mas apareceram alguns ali, foram aparecendo pessoas, ele teve que fazer a jornada até o fim. Políticos participaram de pedaços, o Carlos apareceu lá. Flávio não, Michele apoio à distância, porque isso traz um incômodo adicional também, né? Você vê, o Flávio hoje, ele luta para criar a imagem de moderado. Ele é quem é, a estratégia conhecida, foi desvendada por nós aqui, né, desde o começo. A ideia nunca foi passar o controle da extrema-direita para uma terceira pessoa que não fosse do sangue, e foi justamente aí que o Tarcísio errou na leitura do jogo, errou feio, né? Porque ele imaginou que se ele jurasse fidelidade ao Bolsonaro em qualquer circunstância, inclusive subindo em palanque contra o Supremo, ele poderia ser um ungido da turma, e ficou claro que não seria. Portanto, a candidatura do Flávio nasce de uma estratégia da família Bolsonaro de conservar o controle do movimento, desse movimento de extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, se o Flávio se fecha nessa coisa, nesse grupo, nessa turma, a candidatura tende a afastar, se não moderar, a direita um pouco mais razoável, né? Há temores aí, enfim, cria dificuldades para alianças, nós estamos vendo, né? O que não teria com Tarcísio. Então ele tenta passar para o moderado. Quando o Nicolas faz esse troço, que é para ele, serve a glória dele apenas, né? Quando ele exalta o mito Bolsonaro, na verdade ele está alimentando um outro mito na cabeça dele, e quando a gente olha algumas análises, a gente vê que há uma certa tendência de vê-lo assim, o próprio mito Nicolas, né? Valdemar apareceu lá com um negocinho de chuva dizendo que é o futuro candidato a presidente da República, futuro presidente da República do Brasil, o Nicolas Ferreira, né? É muito provável que ele vá ter até mais votos do que teve em 2022, na eleição de 2022. Portanto, foi um troço útil ao Nicolas, porque isso fez dele consolida, né, o Nicolas como uma liderança de extrema-direita, de direita, do alto da sua inexperiência, de algumas declarações suas de impressionante responsabilidade, o que não quer dizer que ele não seja espertíssimo para lidar com esse negócio de redes, para se fazer político celebridade. Ele virou um problema também no campo da direita, né? Ele tem ali uma margem de atuação que é pessoal, que é própria, que não depende muito mais de Bolsonaro. Os Bolsonaro teriam hoje grande dificuldade de conter o Nicolas, que se vier a ser contido um dia, pode ser por suas escolhas, né? Não só pela vontade de terceiros. Veja, o Bolsonaro tem
menos controle, os bolsonaristas têm menos controle sobre o Nicolas do que tem sobre o Tarcísio. E isso é importante. Veja que o Tarcísio foi jantado com a devida vênia, né? O Tarcísio foi jantado pelo bolsonarismo de uma maneira, assim, com muita facilidade. Ele leu tão mal o jogo, né, que ele acabou, enfim, salvo uma intercorrência que eu não consigo nem imaginar qual é, e o imponderável, não se especula sobre o imponderável, o candidato é o Flávio e não será Tarcísio, ponto final. Né? Vai lá quinta-feira com Bolsonaro para ouvir o que ele sabe que ele vai ouvir. Né? O Nicolas está tendo um trânsito próprio ali. Ele fez isso, e isso só foi positivo para ele, para mais ninguém. Para ele, mantém essa coisa da extrema-direita mais radicalizada e, a rigor, sem proposta. Porque o que é Nicolas para o Brasil? Além dele fazer esse debate na ponta das questões relativas a costumes, religião, a demonização do PT, não importa, e das esquerdas, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça com o Brasil, não importa se os números são bons ou são ruins da economia, não interessa. Ele não opera, o debate dele não é esse. Né? O debate dele é sempre um debate que vai para a esfera dos valores, mas com muito mais superficialidade, e com isso não estou dizendo que o Eduardo seja necessariamente profundo, né? Mas com muito mais superficialidade do que o Eduardo, por exemplo. O Eduardo tem uma visão escatológica, no sentido de finalista, né, da política, meio missionária, que no Nicolas é um pouco chanchada. Né? Aquilo que no outro... Diga. Não, funguei, desculpe. Tá. O clima mudou em São Paulo. Aquilo que no outro é uma convicção, nem entro no mérito se certo ou errado, evidentemente considero erradíssima do começo ao fim, mas metódica, é importante dizer isso, né? É maluco, mas tem método, para repetir o Polônio do Hamlet, né? No Nicolas tem a característica da chanchada. Daí que ele seja mal visto em muitas esferas do bolsonarismo. Agora, veja, ele impôs a sua agenda. Né? Muita gente na direita, mesmo na extrema-direita, falou: Nicolas, não é uma boa ideia fazer essa marcha. Né? Essa marcha, evidentemente, não ajuda a tirar Bolsonaro da cadeia se o objetivo é esse. Né? Mas é que o objetivo nunca foi esse. O objetivo sendo ele quem sendo uma liderança formada nas redes sociais, ele precisa de eventos o tempo inteiro. Ele é um influencer. Do que é que vivem os influencers? Né? A tal da economia da atenção nunca foi tão verdadeira como é para Nicolas. Né? Ele depende disso. E aí ele consegue uma mobilização razoável, né, fazendo essas patetadas. Né? Como qualquer outro influencer, ele precisa ser notícia o tempo inteiro. E aí ele seja se opondo ao Supremo, fazendo esse negócio que ele fez e tal, olha, seja criando uma mentira estúpida, absurda sobre o Pix, como ele criou, né, com milhões de reproduções, de maneira a interferir até no próprio volume desse sistema de pagamento, né, tendo de Banco Central desmentir com aquilo que é um crime. Porque aquilo é um crime contra o sistema financeiro, aquilo que foi feito, afinal de contas. E, no entanto, ele ficou lá, fazendo o negócio dele, né, de maneira, enfim, incontestada na direita, porque mesmo aqueles que estavam descontentes com o negócio dele, com essa história, e há muitos, a própria Michele, que no fim saudou, não gostou, o próprio Flávio não gostou, mas aí não restou alternativa.
ele acabou arrastando. Não sei porque Malafaia, por exemplo, não foi. O fato é que ele não foi. Né? O fato é que ele não foi. Então, foi um troço feito para a glória do próprio Nicolas, único a discursar, né? Mobilizando pessoas que você vê que têm um domínio, um trato nada próximo da política, a não ser alguns veteranos que até em relação a ele apareceram ali, porque também não viram maneira de resistir. Né? Um troço irresponsável do ponto de vista da segurança, né? Sem a devida preparação, sem os devidos cuidados. Ele tentou negar isso, né, em razão do acidente que aconteceu, mas ficou evidente que não tinha, enfim, a devida assistência ali. Helicópteros aparecendo, pousando na pista. Um negócio grotesco, né? Mas que indica, e eu acho que é isso que é importante, Diego, qual é o pano de fundo desse troço? Né? A miséria intelectual e política em que está mergulhada a direita, bom, e a extrema-direita desde sempre. Né? Eu poderia dizer isso com mais tranquilidade, como brasileiro, como analista da cena, se diante dessa miséria política nós tivéssemos uma extrema-direita inviável eleitoralmente. Ocorre que ela não é. Ela é viável. Hã? Ô, Reinaldo, Diga. porque reflete um pouco da sociedade também, né? É um microcosmo, digamos assim, do que é a sociedade brasileira nesse momento, ou não? Mais ou menos. As redes aplicam um viés de distorção muito grande e ninguém sabe como lidar com isso ainda. Né? Veja, eu li desde sempre, nas minhas jornadas anteriores, quando eu, digamos assim, era mais próximo do pensamento marxista, eu sempre debati, quem não sabe o que é, depois procura, porque tem textos bons a respeito, né? A tal da falsa consciência, né? Quando é que a consciência de alguém é uma falsa consciência ditada pelos embates de classe, pela ideologia dominante, no caso, para ficar no vocabulário específico, ideologia burguesa. É sempre complicado você lidar com a falsa consciência, porque senão você pode se ver tentado a falar, bom, essa consciência é falsa, então eu vou passar a consciência verdadeira. E a consciência verdadeira é aquela do meu partido, da minha turma, do meu grupo, da minha visão de mundo, da minha ideologia. Né? Ou então ideologia tem os outros, né? A ideologia no sentido mesmo como o Marx definiu, a ideologia que é essa falsificação, para ser bem sintético, da realidade, né? E a criação de uma espécie de uma realidade paralela que, na verdade, justifica iniquidades, ideologias é dos outros. Eu tenho a verdadeira expressão daquilo que é a vontade do povo. Então, a gente precisa tomar sempre muito cuidado com isso. Né? Quando é que você usa o conceito de uma falsa consciência para dizer que aquilo que as pessoas querem não é exatamente aquilo que as pessoas querem, de modo que eu saberia melhor o que você quer do que você mesmo. Então, toma cuidado. Agora, que as redes representam uma novidade nisso, porque dos arcanos, segredos, né? Dos algoritmos, agora a inteligência artificial que fabrica, enfim, realidades e nós nem sabemos o impacto direito que isso vai ter, muito bom, corre o risco de não ser, né? Então você tem pessoas, brasileiros aos milhões, americanos aos milhões, pessoas mundo afora aos milhões, que estão sendo bombardeadas por falsas informações. Né?
eu já vou chegar eu volto à sua questão. Por falsas informações, nós vimos, para ficar no Nicolas, a questão do PIX, da taxação do PIX, né? Eu mesmo cheguei a encomendar serviço aqui de casa com nota fiscal bonitinho, de serviço, tudo bonitinho, e falar, posso te pagar um PIX? Você me dá recibo, nota? Não, PIX não. Porque depois vão querer pegar um pedaço. Diz, não, mas não vai pegar. E aí o cara respondeu, nunca se sabe. Né? Então, essa é a vontade dos brasileiros num dado momento? É a vontade, porquanto a vontade vai estar expressa na urna, mas, ao mesmo tempo, há uma grave desinformação nisso tudo. Né? E a imprensa, certa ou errada, porque às vezes ela está certa, às vezes ela está errada, como tudo na vida, né? Mas, de qualquer modo, a imprensa era um elemento de certificação das verdades factuais, porque boato sempre aconteceu, só não tinha essa dimensão. Mas essa imprensa desapareceu com essa função também. Ela também entrou no jogo da desqualificação, ou seja, ela também virou objeto de desqualificação. Então, nunca dá para dizer, voltando agora mesmo à sua pergunta, nunca dá para dizer, bom, essa é a vontade das pessoas num determinado momento. Essa vontade tem distorções na ordem dos fatos e ninguém aprendeu a lidar com isso ainda. Né? Ninguém aprendeu a lidar ainda com o que o Humberto Eco chamou o reino dos idiotas. Ficou muito difícil. É difícil ainda. O que é certo? É certo que há forças que controlam isso, sem qualquer teoria conspiratória. Há os senhores da guerra, digamos assim, que têm o domínio dessas coisas. Não é por acaso que o Trump, quando tomou posse, estavam lá todos os deuses das big techs, né? E nós vemos a dificuldade que tem de controlar isso, de ter quando eu digo controle social, não é controle político, não, eu quero saber, é preciso que a sociedade saiba como funciona. Então, ele navega nisso com mais facilidade do que os outros. A boa notícia aí, em havendo uma, né, é que não teve, obviamente, a dimensão que se esperou, que se esperava, que ele esperava. Eu chamei de o cara que faz o milagre da multiplicação da notícia, porque há um volume noticioso muito superior àquilo que foi a coisa em si. Né? Insisto, que se 50 mil marcharam considerando os trechos, o fato é que o ato apoteótico contou com uma medição que se faz, que serviu para outras manifestações, contou ali com entre 15 mil e 20 mil pessoas, mais provavelmente 18 mil pessoas. É muito pouco quando o que se estava pedindo para todos os efeitos era liberdade para o nosso mito, liberdade porque o Supremo nos oprime, a tirania do Supremo, e quando se considera que, afinal de contas, ali estava representado aquilo que, em tese, será o núcleo, né, integra o núcleo dos que vão se opor ao Lula. Então, não foi uma manifestação grande e tal. Agora, ela também, essa timidez, não traduz também o que a gente vê nas pesquisas de opinião nas urnas, né? nas pesquisas eleitorais, melhor. Sim, a extrema-direita está tendo um desempenho bastante bom, né? Para o campo progressista, espero que o campo progressista, se quer ganhar a eleição, não imagine que com Tarcísio era mais difícil, com Flávio é fácil. Não existe eleição fácil. Né? Ponto final. Né? As pesquisas que nós vimos aí, a última Atlas Bloomberg,
indica isso, né? Indica isso, inclusive indica uma possível reprodução do que aconteceu em 2022, a vitória é muito apertada. Você vê que também agora, estando certos os números da Atlas Bloomberg, o Lula quase ganha no primeiro turno, né? Quase ganha, mas esse quase falta aquilo que daria vitória no primeiro turno, e quando vai para o segundo turno, o que ele recebe de voto adicional é muito pouco, né? E, portanto, as coisas ficam muito estreitas de novo, e vão ficar muito estreitas de novo, né? Mesmo com essas pessoas dizendo essas coisas, né? Bom para a extrema-direita no sentido eleitoral, de virada, de criar um clima anti-supremo. Não, eles, na verdade, se aproveitaram, e o Nicolas é outro aspecto importante desse negócio, ele é um farejador de oportunidades, né? Acho que não me lembro de um período, e neste ponto não entro no mérito se justo ou injusto, só estou neste ponto, podemos voltar a isso. Neste ponto, eu estou apenas fazendo um registro. Não me lembro de o Supremo ser tão atacado, ser tão criticado, ser alvo como é de notícias negativas como agora, né? Esse mesmo Supremo que, eu coloco assim, salvou a democracia outro dia, e não faz tempo, né? Que mandou os golpistas para a cadeia, né? Há menos de um ano. Pois bem, 7, 8 meses. Esse Supremo hoje apanha como nunca. O Nicolas farejou isso também, né? E isso nos joga lá para o último ponto da pauta, vamos tentar chegar, que é a disputa para o Senado, impeachment de ministro, etc, etc. Então, a situação realmente é complicada. E aconteceu, né? Infelizmente, e é infelizmente mesmo, viu, gente? Eu não estou mangando, né, do raio que colheu as pessoas, né? Até mesmo pelo juízo que fiz aqui sobre como as pessoas têm às vezes, informações distorcidas sobre a realidade, né? O raio que colheu aquelas pessoas ali. O Nicolas depois foi visitar pessoas no hospital, a gente tem um vídeo aí, e ele falou a respeito. Vamos lá, vamos colocar esse vídeo. Temos? Vamos ver então, pessoal, o Reinaldo chamando o momento que o Nicolas falou no hospital. Ele foi visitar, né, os pacientes lá no hospital, depois do raio tê-los atingido. O Nicolas falou com a imprensa. Vamos ver. Foram 27 vítimas. Eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele me disse que 2 vão estar em observação. As outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né? A informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros, né, rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle. Um raio no meio de uma tempestade. Veja só, né? De fato, não foi Deus punindo ninguém, né? O único que eu me lembre, Deus, no Gênesis, né? 38, 9, 10, Deus fuzila, com que se entende ser um raio, o Onã, né? Quem não sabe quem foi Onã é o que dá a palavra onanismo. Porque o Onã não queria se reproduzir com a sua mulher, que era sua ex-cunhada, dado que o irmão tinha morrido, porque o filho seria do pai, segundo as regras de então, e o Onã desperdiçava suas sementes antes da relação, né? E Deus o fulminou. Então, Deus do Velho Testamento, ele é bem rabugentinho, é bem diferente do Deus do Novo Testamento. Eu não creio que Deus tenha fulminado ninguém ali, obviamente, né? Eu espero que Deus tenha outras ocupações, além de, né, ir fulminar pessoas onde está o Nicolas. O dado
que tem de ser posto na realidade é que o raio vem justamente quando eles estavam imprecando aos céus. Se você olhar, é um momento de oração, em que os que estão ali se consideram, de algum modo, ungidos, né, pela vontade divina. Não tenha dúvida de que, com o sol brilhando num dia espetacular, e uma vez ele já falou algo parecido, o Nicolas estaria dizendo que Deus estava ali com eles. Né? Olha aqui, Deus está aqui, né? Olha só o que ele preparou para nós. Olha que dia maravilhoso. Né? E aí, quando vem o raio, aí o Nicolas diz, isso é um evento natural. Não tem nada a ver com a gente. Quer dizer, eu, a minha turma, nós todos que misturamos política com religião, que nos consideramos os representantes de Deus na Terra, a gente acha que, sim, Deus está com a gente, Deus está do lado de cá, os outros são porta-vozes do demônio, os outros são porta-vozes do mal. Vindo o raio, machucando pessoas, evidenciando a irresponsabilidade daquilo que ele fez, porque marcar essa concentração em Brasília, não, mas precisava ter aquele negócio. Então aí o evento é natural. Deus está presente quando o fato me beneficia, é a natureza que determina quando não beneficia. Né? Então, enfim, como representante do Altíssimo na Terra, né, como o seu, às vezes falando como seu porta-voz, Nicolas e os outros, né, demonstraram uma certa distância, né, de Deus. E tem um outro vídeo dele em que ele diz que o Alexandre não será arrancado na marra. Acho que vale a pena a gente ouvir para ter o registro. Eu sei que o que faz eles estremecerem é quando tem pessoas que realmente entendem o seu tamanho e pedem para alguém melhor batalhar. Nós não vamos vencer a tirania de Alexandre de Moraes na marra. Ao dizer não vamos vencer na marra, suponho que não queiram, então, digamos, então não é golpe, então não vai ser invasão de 8 de janeiro de novo, vai ser pela luta política, né? Suponho que seja isso, né? Não deixa de ser, enfim, uma palavra razoável. Não vamos vencer na marra. Embora os atos que eles organizem busquem, sim, fazer com que as coisas aconteçam na marra. E aí arremato, até Flávio Bolsonaro, né? Aquele que quer ser agora o moderado, numa entrevista à Folha, disse que caso haja anistia ou indulto para Bolsonaro, no caso da vitória de um deles, e o Supremo diga que é o que é inconstitucional, aí a solução tem de ser imposta na marra. Então, seria muito tranquilizador que isso que ele diz não será na marra fosse uma verdade e fosse uma escolha da extrema-direita, mas essa é uma fala que não encontra justificativa nos fatos, não encontra justificativa na história. Vamos em frente agora, Reinaldo, da próxima pauta.